1 João, capítulo 2, a partir do versículo 12. Vamos ficar em pé para a gente ler? Diz assim o texto: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Amém? Podeis sentar. Meus irmãos, nessa noite, ao me deparar diante desse texto, eu fiquei pensando exatamente em tudo aquilo que João está trazendo aqui à sua comunidade, provavelmente a igreja da Ásia. E muitas coisas que a gente pode reparar assim logo de início. Por que João está repetindo ou se utilizando de filhinhos, dos termos filhinhos, pais, jovens, nesse texto? O que ele está querendo trazer exatamente com tudo isso? E uma coisa que até acontece muito é que alguns teólogos têm se debruçado diante disso para tentar entender os porquês. Mas uma primeira coisa que acontece é que quando a gente lê isso, a gente já pensa nas etapas da nossa vida. A infância, a adolescência, né? A vida adulta, a velhice. Claramente, João está dizendo aqui alguns termos para nos levar a pensar em fases da vida. Exatamente isso. Alguns teólogos dizem que provavelmente João estava falando de faixa etária nesse texto. Ele estava falando exatamente para pessoas menores, crianças, adolescentes, depois aos pais e depois aos jovens. Mas isso, infelizmente, eu não concordo, porque nesse texto, todas essas coisas que estão acontecendo aqui podem acontecer independente da idade. Então, nesse primeiro momento, eu descartaria essa parte. Mas há uma segunda questão que é dita também por outros teólogos, que talvez João estivesse falando da maturidade cristã, no sentido de crescimento espiritual, ou seja, existe a fase dos filhinhos, que é aquele que acabou de se converter, está chegando junto com Deus agora, o dos pais, que já tem uma maturidade, já tem uma vivência maior, e dos jovens, que ainda estão em processo, ou seja, que ainda estão vivenciando ali dia a dia a dificuldade. Eu até gosto dessa interpretação de fases, e até disso que nós vamos utilizar essa noite. Porém, também não concordo no sentido de que sejam especificamente fases em que João estivesse falando assim: olha, você está vivenciando esse momento agora, daqui a pouco você vai vivenciar um outro momento. A verdade é que a gente percebe que talvez, ao utilizar ali o termo filhinhos, logo no início do capítulo, você pode conferir, ele estivesse falando a toda a igreja. E ao falar a toda a igreja como filhinhos, uma palavra como amados, ele talvez estivesse dizendo de todas as fases da maturidade cristã, ao utilizar de forma figurada os termos filhinhos, pais e jovens. Nesse primeiro momento, quero falar sobre as fases da maturidade cristã. Não que cada um de nós possamos vivenciar uma ou outra, mas, conforme o texto, toda a igreja estava vivenciando as 3 fases da maturidade cristã. Isso é muito importante, porque
ao ler esse texto, nós precisamos entender o contexto. E ao entender um contexto, nós trazemos ao nosso tempo hoje. O contexto daquela época é o seguinte: João está escrevendo à igreja, à comunidade da Ásia, porque lá estava muito aflorado o gnosticismo. O gnosticismo tinha avançado sobre aqueles irmãos, falsos mestres se levantando, dizendo coisas que não concordavam com Jesus, que não tinham nada a ver com o Evangelho. E o que é gnosticismo, Estevão? Gnosticismo vem do termo grego gnos, gnós, na verdade, que ensinava que a salvação viria somente pelo conhecimento. Gnos, ou gnosos, na verdade, gnose, está dizendo que o significado é conhecimento. A salvação viria somente pelo conhecimento. E a igreja da Ásia estava enfrentando essas dificuldades, uma dificuldade que nós temos hoje. Vamos pegar um exemplo. Eu lembro de um grande digital influencer, um cara realmente muito renomado. Ele fez algumas viagens no mundo, e aqui no Brasil ele era cristão até certo momento, depois a fama começou a subir a cabeça, mas ele fez algumas viagens trabalhando, e ele voltou da Índia e de outros países falando: nossa, mas espera aí, pelo que eu estou entendendo aqui, a salvação está em todas as outras religiões também, tudo isso junto, tudo isso adora o mesmo Deus. E ele trouxe essa palavra para diversos jovens e adolescentes naquela época que eu ouvi isso, e eu fiquei um pouco triste, porque ele não havia compreendido as dificuldades que o mundo nos oferta todos os dias. A verdade é que o gnosticismo naquela época era um conjunto de religiões, de vários entendimentos, em que falava que existia um ser superior, e que Jesus, inclusive, não era Deus, era apenas um enviado de Deus, ou desse ser, para dizer algumas coisas sábias. Mas a verdade não é essa. A verdade é que Jesus é aquele que vence toda dificuldade, que vence todas as barreiras do pecado em nosso tempo e nos dá a oportunidade de viver. Por isso, ao ver aqui que o gnosticismo avançava, e hoje avança também, com diversos ensinos, inclusive, é até triste pensar isso, porque em algumas comunidades que se dizem evangélicas, alguns pensamentos assim também prosperam. Então, ao ler o texto, ao meu ver, João está utilizando essas fases, esses momentos de forma figurada, para descrever tudo aquilo que a igreja enfrenta naquele momento. Por isso que eu peço aos irmãos para que voltem agora no versículo 12, que diz assim: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Em primeiro lugar, eu quero falar dos filhinhos. O que seria a fase da maturidade cristã? Filhinhos. João aqui está deixando com que aquelas pessoas na igreja estejam firmes e seguras de que os pecados foram perdoados. De que nesse primeiro momento, olha, igreja, os pecados foram perdoados por meio de Cristo Jesus. Ele estava tentando trazer essa tranquilidade aos irmãos ali na Ásia. O alvo do apóstolo era realmente assegurar isso, firmar isso, dizer a toda a igreja: olha, nessa fase é exatamente isso que nós precisamos ter em nossa mente, porque o que está acontecendo aí fora é uma confusão. Estão tentando tirar de nós a segurança de que os nossos pecados foram perdoados. Nós temos que lembrar que o acusador, o diabo, é que tenta nos convencer disso, não é verdade? Então, por isso, João está tentando assegurar isso, deixar isso muito bem tranquilo para os irmãos ali na Ásia, para não ter nenhum tipo de confusão com o que outras pessoas vão dizer, o que os apóstolos chamavam de falsos mestres, o que essas pessoas forem dizer, isso não irá mais atrapalhar a jornada
daquela igreja. A causa do perdão é deixada de forma muito clara. Não é nenhum tipo de conhecimento passado por algum mestre, por algum ser iluminado que arrebatava multidões ali naquela época, após Jesus, dizendo outras coisas, confundindo os crentes. Não é nada disso. Ele está mostrando claramente que o nome de Jesus, como nós lemos aqui, é que os libertou e que assegurou o perdão dos pecados. O nome de Jesus, segundo esse versículo aqui, nós não podemos interpretar somente que é o nome, mas é a pessoa de Jesus. Ao olhar o contexto bíblico, quando nós dissemos o nome de Jesus, é o próprio Jesus. Às vezes a gente gosta de falar no nome de Jesus, mas a gente tem que lembrar que é Jesus. Amém? A segurança está no próprio Jesus. E aí nós vamos ao versículo 13. O versículo 13 diz: Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Aqui, em segundo lugar, nós vemos os pais. No final, eu quero trazer a reflexão por que ele vai de filhinhos a jovens. Por que não filhinhos, jovens e pais? Acho que isso é interessante também. Mas nessa segunda parte, os pais, eles tinham uma plena segurança, de certa forma. Eles tinham conhecimento de Deus, como o texto está dizendo, mas eles também estavam prontos para transmitir isso às próximas gerações. Eles não só conheciam a Deus, como eles também compartilhavam aquilo que eles sabiam de Deus, aquilo que eles conheciam de Deus, as experiências que eles vivenciaram com Deus. Essa é uma fase muito importante. Então, quando João vai falar no sentido de pais, é nesse sentido, de fortalecer eles. Olha, vocês já conhecem o Pai. Primeiro, vocês foram perdoados. Segundo, vocês conhecem o Pai. E agora vocês compartilham também daquilo que eles têm vivenciado. Deus aqui é um contraste muito grande com o gnosticismo, porque Deus, nesse momento, está demonstrando à igreja o quão grande Ele é, em contraste com o Deus limitado que o gnosticismo naquele momento oferecia. E apesar de... Nós até lembro daquela música, né? Tu és soberano, todo mundo aqui lembra? Aí tem aquela parte que fala assim: e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Por mais que seja uma música, é de uma profundidade muito grande. O próprio Deus se importar conosco, de vir aqui, se revelar, para que a gente pudesse o conhecê-lo. Esse conhecimento de Deus que traz a libertação da alma, que traz realmente a vida eterna, não tinha nada a ver com o que era falado naquele tempo na igreja da Ásia. E no versículo 13, na parte B agora: jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. A terceira fase da maturidade cristã que nós podemos ver aqui é a dos jovens. Os jovens, quando a gente fala de jovem, é aquele negócio, né? É forte, né? Pelo menos deveria ser. Mas um jovem é forte, é valente, enfrenta as dificuldades com mais facilidade. Então, quando a gente vê João falando da fase aqui dos jovens, ele está descrevendo que uma parte muito importante da igreja, a igreja se entendendo como filhinhos, a igreja se entendendo como pais, mas a igreja se entendendo também como jovens. Isso é muito importante a gente perceber aqui nesse versículo. João se refere aqui ao diabo como maligno, aquele que é a expressão maior do mal, aquele que tem nos atrapalhado. E a vitória dos cristãos sobre o maligno é observada de alguns pontos. Eu queria que os irmãos virassem a página aí no capítulo 3, no versículo 8. Capítulo 3, versículo 8. Diz assim:
aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Em primeiro lugar, aqui, dentro dessa parte dos jovens, eles não vivem na prática do pecado, porque essa é uma característica dos filhos do diabo. Não tem nada a ver mais com o cristão. João está assegurando aos irmãos ali que agora eles não vivenciam mais esse tipo de prática. Ainda nesse capítulo 3, no versículo 12, diz assim: não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Além de a gente não viver mais na prática do pecado, também nós não somos mais do maligno como Caim. Nós somos de Deus. Precisamos entender isso também. E no capítulo 5, versículo 19 de 1 João também, diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, a gente entende aqui nesse texto e a gente expressa aqui que nós não mais vivemos sob o domínio do maligno, mas nós somos libertados do poder do inimigo. Porque Jesus é que nos trouxe essa vitória, amém? Jesus Cristo e não nenhuma gnose, nenhum conhecimento produzido lá fora, nenhum conjunto de religiões para dizer em quem nós devemos crer. E aí acompanhe comigo agora, versículo 14 de 1 João, capítulo 2. Diz assim: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Nesse momento aqui, parece que João se equivocou, né? Repetiu tudo e tal, mas na verdade isso é um reforço que João está fazendo àquela igreja naquele momento. E esse reforço é muito importante, porque agora ele dá um destaque diferente. Quando ele vai dizer filhinhos, pais e jovens, ele se diferencia aqui porque aos filhinhos ele fala do conhecimento do Pai. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Então há uma diferenciação aqui. A gente que é filho dos nossos pais, nós conhecemos o nosso Pai. Nós sabemos seus hobbies, suas atividades, nós conhecemos pelo menos minimamente, ou o suficiente em alguns casos. E ao conhecer o Pai, nós entendemos aqui que há uma filiação. Nós entendemos que agora somos filhos, somos adotados pelo nosso Pai eterno. E por isso, nós vemos aqui que nós temos vencido o maligno, porque nós conhecemos o nosso Pai. E também ele acrescenta a causa aos jovens. Os jovens fortes têm vencido o maligno. A permanência nessa fase dos jovens na palavra de Deus. Percebam o que João está dizendo à igreja. Ele está dizendo a todos eles que existem 3 fases na comunidade cristã: a fase de filhinhos, que conhece o Pai, a fase de pais, já com conhecimento e testemunho, e também a fase dos jovens, que tem vencido o maligno. Por quê? Por conta da permanência na palavra de Deus. Porque o texto diz: e a palavra de Deus permanece em vós. A gente vê aqui que havia uma espiritualidade muito diferente do que era proposto naquele tempo. As pessoas agora não mais ficariam ouvindo o que os outros estavam dizendo, mas permaneceriam na palavra de Deus. A expressão de palavra de Deus remete ao Antigo Testamento, mas às palavras de Jesus e aos ensinamentos que os apóstolos traziam às comunidades. E aqui nós vemos que Jesus, lá em João capítulo 8, versículo 31, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente
sereis meus discípulos. Amém? Isso traz grande conforto, não somente àquela igreja, mas também traz um conforto a nós hoje. Essa palavra permanecia nos crentes. Ela não havia como sair daqueles irmãos, a não ser que alguma coisa acontecesse e bagunçasse a mente e o entendimento dos crentes. Isso acontece, infelizmente, muito hoje. Porque a pergunta que eu quero trazer aos irmãos é: a palavra de Deus realmente tem permanecido em nosso coração hoje? Porque se ela já permanece, e a gente diz isso com muita certeza, eu acredito que João não precisaria estar escrevendo isso que ele está dizendo. Ele poderia estar dizendo qualquer outra coisa para fortalecer os irmãos. Mas ao descrever essas 3 fases, ele está dizendo exatamente: olha, vocês têm vencido o maligno e a palavra de Deus tem permanecido em vocês. Mas aí entra uma segunda questão, que é a parte B que nós vamos ler agora. A partir do versículo 15, a gente vê que a conversa mudou um pouco. Nós vemos que mesmo João assegurando tudo isso aos irmãos, ele vai falar de alguma coisa que pode atrapalhar a vida daqueles que não estão tão firmes. Acompanhe comigo no versículo 15. Diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, no primeiro momento, João trouxe ali um conforto, essa segurança que os cristãos já possuíam em Cristo Jesus naquele primeiro momento. Mas agora, ele está falando que, sobre qualquer aspecto, os cristãos daquele momento estavam enfrentando dificuldades. E eles precisavam se unir em um propósito, de amar a Deus e não amar o quê? O mundo. Então, diante disso, João faz uma espécie de teste moral com os irmãos que estavam ali na igreja da Ásia. E ao fazer esse teste, coloca em xeque em que fase da vida, da maturidade cristã, temos vivido hoje. No versículo 15, ao dizer não amar o mundo, se refere a essa humanidade caída, suja, infelizmente influenciada pelo presente século, pelo poder que há nesse inimigo, limitado, mas que infelizmente ainda nos atrapalha, ainda nos acusa. E isso opõe a Deus. Isso se opõe muito a Deus, por conta dos valores, por conta dos conceitos. E nós vemos aqui que o mundo não conhece a Deus, não conhece a Deus e nem conhece os que são de Deus. O mundo ele é dominado, infelizmente, pelo diabo. Nós vemos que há falsos mestres ainda hoje tentando arrebatar o meu e o seu coração. Nós vemos que ainda o mundo está perdido, ele precisa sim de redenção. E isso acontece por meio do Pai. Por isso que Deus enviou o seu Filho. Porque precisava resolver a questão da humanidade. A construção da frase no original, aqui de 1 João, no versículo 15, é praticamente o seguinte: irmãos, parem de amar o mundo. Parem de amar o mundo. Isso sugere que João está consciente de uma coisa muito séria que estava acontecendo naquele tempo. É bem provável que os irmãos ali na Ásia estavam sendo influenciados, estavam enveredando pelo mundanismo de maneira bem sutil, mas que sim, atrapalhavam. Atrapalhavam porque eles poderiam estar enfrentando a dificuldade de também amar as coisas do mundo. E aqui isso é muito sério, porque no Evangelho, João, no capítulo 3, versículo 16, diz que Jesus e Deus, toda a Trindade, amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho
para morrer em nosso lugar. O amor de Deus pelo mundo não significa que ele concorda com as coisas que há no mundo. É até interessante porque às vezes a gente pode cair num risco de viver um falso moralismo. Por mais que o assunto envolva assuntos morais relacionados a Deus, o moralismo seria um tipo de pecado. E é interessante porque mesmo João fazendo um teste moral, ou a gente conversando sobre moralismo, ter conversas morais não é errado nesse sentido. Porque nós precisamos nos pautar pela palavra de Deus e por aquilo que Deus é em nossas vidas. Mas existe aqui uma grande dificuldade. A compaixão de Deus pelo mundo não faz com que ele aprove todas as práticas que estão sendo realizadas pelo mundo. E aí nós vemos que se alguém amar o mundo, o amor do Pai dele não está nele. João está dizendo o seguinte: se vocês amam o mundo, o amor de Deus, o amor a Deus, o Pai, infelizmente ele não existe. Ou seja, esses dois amores se excluem mutuamente. Nós vemos que não podemos servir a dois senhores. E assim é o que João está dizendo. Não podemos viver esses dois amores. Por isso que aqui vem um teste moral. A pergunta que talvez possa sair daqui é como que a gente pode reconhecer um cristão, então, de verdade, que tem vivido pautado na palavra de Deus, com a vontade do Pai. Como que a gente pode reconhecer? E a resposta de João é exatamente em cima disso. O verdadeiro Filho de Deus reconhece o amor que ele tem pelo Pai dele. Um cristão ama a Deus, não ama o mundo, não aprova as coisas do mundo. Embora estejamos do mundo, nós não aprovamos aquilo que vai contra o nosso Deus. Então, da mesma forma que João apresentou 3 fases da maturidade cristã, agora no texto ele vai apresentar 3 cobiças. Nós chamamos de concupiscência, que pode ser entendido também como cobiça. E eu queria que os irmãos acompanhassem no versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Então, traduzindo, o que seria cobiça da carne? É todo tipo de satisfação carnal. Todo tipo. A cobiça dos olhos, tudo aquilo que é aprazível aos nossos olhos e que a gente fala assim, nossa, isso aqui não vai ter problema, vou continuar olhando. Tudo isso que é visto e que chega no nosso coração com uma força que a gente não consegue controlar. Isso se chama cobiça dos olhos. E a soberba da vida é esse desejo de, provavelmente, ter muitas coisas, tentar ser o máximo de coisas possíveis para se obter um reconhecimento, para ser alguém, como diz hoje em dia, né? Quero ser alguém. No algoritmo nosso de internet, se você tem uma conversa sobre dinheiro ou de qualquer coisa, em algum momento vai chegar alguém que falou, eu não tinha nada. Eu não tinha absolutamente nada. Agora, trabalhando no digital ou com qualquer outra coisa, que às vezes a gente fica um pouco suspeito, eu sou uma nova pessoa. Gente, eu não estou sendo contra isso. Mas a questão é que, ao expor isso, nós não estamos dando a devida glória a Deus. Nós estamos achando que estamos vivendo por nós mesmos. Então, as 3 cobiças que têm sido lançadas aqui, em contrapartida às 3 fases da maturidade cristã, pode sim atrapalhar a nossa jornada. Pode sim atrapalhar a nossa jornada enquanto cristão aqui na Terra. E fazer com que você se confunda. Meu Deus, eu amo Deus, outra hora eu amo o mundo. Porque as cobiças estão presentes em nosso tempo. Em nosso tempo. Mas aí eu lembro de uma pessoa que vivenciou tudo isso. E eu convido os irmãos a abrir lá em Mateus, capítulo 4, versículo 1. Mateus, capítulo 4, versículo 1. Que diz assim:
A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nesse primeiro momento, até aqui, pensem, você está com fome, passando 40 dias sem comer. Se chegasse um banquete à sua frente, provavelmente nós comeríamos muito rápido e cometeríamos um pecado. Essa é a cobiça da carne. Jesus foi tentado com a mesma cobiça que você é tentado hoje, com a cobiça da carne. Continuando o texto, versículo 5. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Imaginem o templo, aquela altura daquele templo, Jesus sendo colocado no pináculo do templo, na altura, no ponto mais alto. E o diabo fala, se joga. Gente, o templo naquele momento era frequentado por todos. Se Jesus fizesse esse movimento de se jogar e realmente os anjos o pegassem e todos vissem, seria aprazível aos olhos. Essa é a cobiça dos olhos. Jesus também foi tentado com a cobiça dos olhos. Imagina ele ordenar aos anjos que o pegassem. Isso seria muito positivo. Daria uma moral danada para ele. Mas ele resistiu e não caiu nessa tentação do diabo. Versículo 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso, deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Jesus foi tentado com a soberba da vida. Não é verdade? O desejo de ser adorado de uma maneira carnal. Todos esses reinos, tudo que você está vendo aqui agora, pode ser seu. Pode ser seu. E olha, não é Deus que está te dando, é eu que estou te dando. Mais uma tentação que Jesus venceu. A mesma que está sendo ofertada, infelizmente, a nós hoje, conforme João está descrevendo aqui. Uma coisa interessante que nós lemos aqui é que Jesus venceu as tentações do inimigo utilizando, da palavra de Deus. Vocês repararam isso? O diabo até tentou utilizar a palavra de Deus para tentar confundir Jesus. Mas Jesus venceu as 3 cobiças utilizando a palavra de Deus. Por que então, na terceira fase dos jovens, está dizendo que é os jovens que têm vencido e a palavra de Deus permanece? Exatamente porque essa terceira fase é uma das mais importantes que nós temos na nossa jornada cristã. A jornada em que nós precisamos permanecer na palavra de Deus. E o versículo 17 de 1 João, capítulo 2, diz, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Quem fez a vontade de Deus e permanece eternamente? Amém? Jesus. Amém. Jesus permanece eternamente e essa promessa é a que nos alcança hoje, de que se nós formos vitoriosos em todas as tentações por meio de Cristo Jesus, nós iremos permanecer eternamente. João não está dizendo aqui que alguém pode fazer a vontade de Deus de maneira perfeita o tempo todo.
Mas ele está deixando claro que nós vivemos hoje por conta dos méritos de Jesus Cristo. Porque nós não venceríamos aquela tentação. Porque aquela tentação, na verdade, é uma remontagem da tentação que Adão e Eva sofreram. E nós caímos. Mas diante de todas essas fases da maturidade cristã, eu pergunto aos irmãos, qual tem sido, melhor dizendo, a fase em que você pode estar negligenciando? Qual a fase que nós, enquanto igreja, podemos estar negligenciando? Vou colocar como exemplo, entre filhinhos, pais e jovens. Seria tipo assim, eu conheço a Deus, mas eu não compartilho. Eu não digo para as pessoas a respeito de Deus. Eu apenas sei quem Ele é, sei que eu tenho minhas obrigações, eu tenho que vir aqui, prestar culto e tudo mais. Mas eu não compartilho Deus. Ou então poderia ser, eu conheço a Deus, eu até dou testemunho, até falo para os outros a respeito de Deus, mas eu não tenho vencido o maligno, não tenho conseguido vencer. Eu acredito que nesse ponto todos nós temos as nossas dificuldades e limitações, mas temos que pensar que se nós não temos conseguido vencer o maligno é porque nós não estamos permanecendo na palavra de Deus. Nós vivenciamos todas essas fases ao mesmo tempo. E se alguma delas ficar de lado, é um alerta para nós, para que a gente perceba o que tem se passado em nosso coração. Mas a beleza da palavra de Deus, a beleza de Jesus Cristo, é que Ele nos ensina a vencer e crescer ainda mais nas fases da maturidade cristã. É por isso que Ele ensina a gente uma coisa muito importante, que nós vamos ler lá em Mateus 6, versículo 9. Mateus 6, versículo 9. É como se Jesus estivesse dizendo assim, para a gente vivenciar as fases da maturidade cristã, eu preciso ensinar vocês a orarem. Preciso que vocês aprendam a orar. Diz assim o texto, vocês orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Alguma similaridade com a cobiça da carne e a tentação de Jesus? Interessante isso. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Alguma similaridade com a cobiça dos olhos? Que nós podemos olhar para a pessoa e querer não perdoar? Ou então olhar como um inimigo? Jesus está ensinando a gente a orar. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Não nos deixe cair em tentação, lembra um pouco da soberba da vida? Dependendo do tipo de tentação que você estiver, nós vamos cair por conta da soberba da vida. Por isso que Jesus nos ensina a orar. João fala de 3 fases da maturidade cristã e 3 cobiças. Jesus venceu as 3 cobiças e está ensinando a gente que a gente tem que orar, pedindo para que Ele nos livre disso. Amém? E é por isso que nessa noite nós vemos que a própria oração que Jesus nos ensina nos capacita a vencer, assim como Ele venceu. A gente pode até viver as fases da maturidade cristã sem realmente precisar passar por tudo isso que Jesus passou, porque Ele já venceu. Jesus venceu as tentações e nos ensina para que a gente não viva mais caindo nesse tipo de cobiça, tipo de tentação, porque Ele sabe que nós ainda vivenciamos a fraqueza que vem do pecado. Ele sabe que ainda precisamos vencer essa questão. Jesus já venceu as tentações. E nessa noite, ao perceber que a última fase é a dos jovens, eu quero dizer à igreja que todos nós precisamos viver a vida cristã como jovens.
porque essa fase não foi colocada por último à toa. Ela está ali exatamente para dizer a nós, João dizendo à comunidade da Ásia e dizendo a nós hoje, permaneçam na palavra de Deus, porque fazendo isso, vocês têm vencido o maligno. Fazendo isso, você já conhece o Pai e compartilham do Pai. Amém? A minha oração nessa noite é para que, enquanto igreja, enquanto juventude, a gente possa viver junto todas as fases da maturidade cristã. Se você tem percebido alguém, como nós dissemos hoje, pela manhã, que às vezes está passando por uma dificuldade, e você soube, é Deus dizendo a você que você tem uma responsabilidade de cuidar, uma responsabilidade de zelar por aquele irmão. Que juntos possamos viver tudo isso, tendo sempre os olhos fitos em Jesus, que é quem? O autor e consumador da nossa fé. Amém? Vamos orar? Pai nosso, nós queremos te agradecer, Pai, por tudo que Tu és, por tudo que tens feito. Queremos te agradecer, Pai, porque Tua palavra é viva e eficaz, Pai. E como é bom perceber o quanto o Senhor é bom em nossos dias, quanto o Senhor é justo, Pai. Em alguns momentos a gente pode enfrentar dificuldades, passar por tentações. Realmente, Pai, o mundo não tem sido fácil, tem sido difícil. Nós pedimos ao Senhor que nessa noite nos livre do mal, Pai. Nos dê o pão nosso de cada dia. Nos ensina a perdoar, Pai, aquele que tem devido a gente, porque o Senhor já nos perdoou, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te louvar, porque diante de todas essas fases aqui, o Senhor se faz presente. E é essa presença, Pai, que nos traz segurança para que possamos viver a nossa vida, Pai. A vida que não é só nossa, é do Senhor. Por isso Te pedimos, Pai, que continue conduzindo a nossa história, nos mostrando, Pai, os erros que temos cometido, nos mostrando, Pai, as fases que temos negligenciado, Pai, porque nós queremos chegar à maturidade plena que há em Cristo Jesus. Nos ensina, Pai, a viver assim, porque queremos viver com o Senhor, Pai, eternamente. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus assim nos abençoe.